Esta semana, João Miguel Tavares declara-se hotelista porque a estupidez ainda não é crime. Ricardo Araújo Pereira sentiu-se novo com a mensagem de Ano Novo do Presidente da República e Pedro Mexia assume que está careca de saber que Hugo Chávez é chanfrado. Está reunido o Governo Sombra. Viva, bom ano! Sejam bem-vindos à primeira reunião de 2012 do Governo Sombra com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Quantos dos seus 12 desejos ao comer as passas na passagem de ano foram desejos confessáveis publicamente, Ricardo Araújo Pereira? Deixe-me contá-los, Carlos. Zero. Foram zero, sim. Confessáveis em público, zero. Porque nem aquele do Benfica ser campeão todos esse os mantenho anos. sempre, mas uma vez, mas não é um desejo, não é provavelmente Já um é um desejo, wishful sim, thinking. Exatamente, é uma aspiração permanente. Agora, eu na altura não me apercebo, mas ocorre-me agora que quando se pede desejos nunca devem ser confessáveis, não é? Como uma pessoa receber a visita do gênio da lâmpada e pedir-lhe, olha, queria dos três desejos, um copo de água muito fresquinho, se faz favor. Não faz sentido. Desta vez participou no ritual de entrada no Ano Novo, Pedro Mexia. Com certeza, tínhamos que todos festejar a entrada deste ano feliz e próspero de 2012. Normalmente não participa. Normalmente passo para esta cama. Desta vez, como o ano se anuncia mais coincidente com o meu estado de espírito geral, recebi-o com a mesma... Com pompa e circunstância. O ano desta vez... Este ano parece mais comigo. E o João Miguel Tavares brindou a chegada de 2012 com champanhe ou com champomi? Champomi, Carlos mais. Champomi. Eu estou sempre à espera que tu cites Homero. Agora champomi é uma caixinha de surpresas. Mas olha, não sei. Pelo menos não é alcoólico. Não faz aquele efeito que fez em Berlim. Mas isso é uma calúnia, obviamente. E vais ter que responder sobre isso em sede própria. Não? Está tudo no site do programa. Pois é. Mas olha, a única coisa que eu quero dizer acho que 2012 é tão mau, as pessoas estão todas à espera que seja tão mau, que na verdade só pode vir a ser melhor. E é isso. Isso é a vantagem. É um momento otimista do programa. Mas isso é a vantagem do pessimismo, que isto vai ser tão mau que qualquer coisa que venha é bom. É sempre ganho. Ora bem, daqui a pouco vamos saber como se diz pingo doce em neerlandês. Antes distribuímos as primeiras pastas ministeriais deste ano e o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Comércio para falar das únicas lojas de sucesso em Portugal. São retalhistas ou grossistas, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, essa é precisamente uma das dificuldades. É saber que tipo... Qual o ramo? O ramo, sim. O que é que se comercia nestas lojas, que são as lojas mais bem-sucedidas, de facto, do comércio português, que são as lojas maçónicas. Acho que isso não se comercia, isso é brinde, não é? Acho que é Vem no kit. Sim, acho que vem no kit de inscrição, já vem incluído. Enfim, Tudo isto a propósito daquele relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao funcionamento das secretas, de onde terão sido retiradas alusões à influência da maçonaria. Exato. Sendo que uma das pessoas que coordena essa Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, aparentemente é da maçonaria, precisamente da mesma loja maçónica a que pertencem as pessoas cujas atividades estavam referidas no relatório em causa. E, portanto, tudo isso é muito interessante. É difícil... A loja Mozart, que há muita gente que gasta. Mozart, exatamente. Há pessoas que só gastam da loja Mozart. E esse é curioso porque é difícil uma pessoa pronunciar-se sobre a maçonaria, porque sendo uma sociedade secreta, às vezes é difícil saber... Eles dizem discreta. Dizem que já não é secreta, que agora é discreta. É discreta, sim. Quem nos dera que fosse mais, porque foi bastante exuberante neste caso. Mas, atenção... Nunca foste convidado? Nunca fui convidado. Não? Nunca. Isso, aliás, essa é uma das poucas qualidades que a maçonaria tem. Tu vens da única área onde eles não recrutam. Eles não recrutam lá, não é? Que é o PC. Não há PCs maçons. Pois. Então é esse o teu problema. Mas eu não sou PC, também ninguém me convidou. Se calhar isso é porque eu sou um badameco e não interessa a ninguém. Vocês estão sempre aqui a... Isso significa que Pedro Mexia foi recrutado. Não. Foste convidado, Pedro Mexia. Estão sempre a criticar o PC, isto é uma qualidade do partido. É verdade. Eu acho que uma religião por pessoa. Eu fui recolher a informação que pude sobre a maçonaria, quer dizer, há coisas que a gente já sabia, que é na origem é uma associação, uma organização que preza a igualdade, a liberdade e a fraternidade e combate a opressão e a corrupção
e que está acessível a todas as classes. E isso é um primeiro ponto interessante, porque estando acessível a todas as classes e chamando-se maçonaria, eu não conheço nenhum trolha que pertença àquilo. Quer dizer, é interclassista, mas a espuminha, aquilo que a gente sabe de pessoas que lhe pertencem, são mais ou menos todos da mesma classe. Ou os trolhas são os melhores a guardar segredo sobre a sua militância lá, ou então, enfim. Mais discretos. Depois, é uma associação à qual é preciso coragem para pertencer. Eu gostava de frisar este ponto. É preciso coragem porque, por exemplo, na maçonaria tradicional, visto, eles não admitem mulheres. E, portanto, um homem que ter a coragem de dizer, bom, Mas já há uma maçonaria feminina. há uma maçonaria feminina, mas na maçonaria tradicional não se admitem mulheres. E, Um portanto, homem pôr um avental, a não ser para impressionar uma mulher, é uma coisa que E não é faz- só isso. Portanto, um maçom é, no fundo, pelo menos um maçom da loja regular que não admite mulheres, é um homem que admite, eu não aprecio o convívio com senhoras, às vezes à noite gosto de vestir um aventalinho e pôr uns colares um bocadinho exuberantes. Ora, é preciso ter uma autoconfiança, uma autoestima bastante forte para poder admitir este tipo de coisa. Depois, é curioso não haver muitos maçons, porque não são assim tantos, quer dizer, Não dois... sabemos. Não, mas aparentemente não há assim tantos. Pelo menos a Wikipédia diz que há 6 milhões no mundo todo. E no Brasil há 150 mil e em Portugal estima-se que sejam menos. 2 são líderes da bancada parlamentar dos 2 maiores partidos, o que é uma coincidência engraçada. E depois, sinceramente, eu acho que isto... o ponto de partida da maçonaria... pugnar pelo aperfeiçoamento pessoal, que é uma coisa, enfim, relativamente repugnante, mas era um ponto de partida bonito. Agora, neste momento parece, de facto, transformada numa espécie de instituto de cunhas e favores. E depois, pertencer a uma associação que busca uma sociedade mais justa, mas tem um aperto de mão secreto. Eles têm um aperto de mão secreto. É como se a ONU, os países à entrada para o Conselho, tivessem de dizer a senha: quem não respeita os direitos humanos é cocó. É uma coisa da mesma ordem de... O que é que te ocorre dizer assim de repente a respeito de aventais e compassos, Pedro Mexia? Não, eu respeito os tempos livres das pessoas, acho que Cada um tem os seus hobbies. tem os seus hobbies. Acho mal que se refiram ao criador do universo como grande arquiteto, porque a gente sabe que o grande arquiteto é o arquiteto Saraiva. Mas atenção, ele acha mesmo que o universo se calhar são a mesma pessoa. Podem ser. A mim incomoda-me um bocadinho este cruzamento entre as secretas e as semi-secretas. É uma... porque, de facto, o facto do líder da bancada do PS ser da maçonaria não ter virado nenhuma. O PS há muito tempo tem uma ligação à maçonaria, que de resto não me preocupa especialmente. No PSD é um pouco novidade, como dizia o Pacheco Pereira esta semana, na sábado. Ele dizia que ainda se lembrava quando, dentro do PSD, as pessoas referiam à maçonaria como um inimigo e gozavam, etc. Hoje em dia, eu gostava de aproveitar a oportunidade para convidar todos os deputados do PSD que não são da maçonaria para vir aqui ao programa na próxima semana, porque temos um estúdio gigante e, portanto, cabem cá todos. E o que eu acho, o que é mais estranho é que, pela primeira vez desde há muito tempo, nós temos um caso em que ser da maçonaria não é apenas uma suspeita de que podem vir mas em que há uma ligação direta, em que as pessoas que se estão a investigar umas às outras, que estão a fazer relatórios, estiveram juntas em determinados encontros, em determinados jantares, há mails trocados entre elas, e quer dizer, e depois temos o líder da bancada do PS, o líder da bancada do PSD, o chefe da Ongoing, um tipo das secretas, começa a ser realmente um polvo. E isso é um bocadinho assustador. Quem é que ficou mal na fotografia com este episódio todo, o João Miguel Tavares? Bem, todas as pessoas cujos mails constavam da primeira página do Público de quinta-feira não terão ficado muito bem. E, sobretudo, ver um líder do PSD, como foi o caso de Montenegro, fugir daquela maneira vergonhosa a uma pergunta direta de um jornalista, acho inadmissível. Lá está. Dizendo que os jornalistas sabem mais sobre a maçonaria do que ele próprio. Isso, porque, sei lá, eu que sou um bocadinho, sei lá, tradicionalista, acho que os deputados, os políticos, os governantes em particular, têm deveres de transparência. Ou seja, e a mim faz-me um bocadinho de confusão que alguém que vá para o governo não tenha que saber quanto dinheirinho é que ele tem na conta
e eu não tenha que saber nos deputados a que associações secretas é que eles pertencem, quando ainda por cima, manifestamente, essas associações secretas servem para andar a fazer pequenos lobbies, se não mesmo tráficos de Por influência. acaso tenho dúvidas em relação a isso que estás a dizer, mas acho que aqui o caso, neste caso, é um caso completamente diferente de tudo o que foi sendo alegado até hoje, dizer isto tem a maçonaria por trás. Estás a esquecer do caso da Moderna. Espera, sim, tendo no caso da Moderna. Mas já são dois, e não foi assim tanto. mas então, aqui a maçonaria não só está por trás como está pela frente. E quando se vai lá pelos dois lados é mais... É um gangbang maçónico. É mais preocupante. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Comércio esta semana e é a altura de ficarmos a saber o que leva o Pedro Mexia a escolher ser Ministro do Bom Nome. É uma pasta que se refere a que nome? Ao seu, Pedro Mexia? O meu, quer dizer, não é só o meu, o problema é esse. Todos os Mexias. A todos os Mexias, porque eu já tenho uma pastinha em que guardo títulos com a palavra Mexia, que tem saído muitos títulos com a palavra Mexia nos últimos tempos, mas fica claro que é António Mexia. Isto é ainda por causa da venda da participação do Estado português na EDP? Mas nos blogs onde há menos controle de qualidade, eu deparei-me no princípio do ano, ou no final do ano, com muitas referências a bónus, negócios e outras características de Pedro Mexia. Muitos blogs referiam Pedro Mexia, não sei o quê, este negócio e tal, e eu estive a pensar, eu só fiz um negócio com um chinês. Uma vez comprei uma telefonia que durou muito pouco, a pilhas. Só tu mesmo é que ainda compras telefonias. Foi há muito... Qualquer pessoa compra rádios, mas não. Mas é que tu tinhas que ver aquilo era mesmo uma telefonia. E, portanto, esse é o único negócio com o chinês que eu fiz. E eu já estou cansado de dizer que não é o Mexia. Que não sou o Mexia. Gostava, por razões óbvias... relativas ao meu NIB. Pensava que ias dizer que ele era mais bonito do que tu. Nunca tinha abordado a questão dessa perspectiva, mas estou encantado em ouvir. Foi um sinal de autonomia ou uma atitude de risco deixar de fora os alemães, mesmo depois do sabido empenhamento político que houve em relação a este negócio por parte do governo alemão, e nomeadamente da senhora Merkel, João Miguel Tavares? Eu agradeço-te a fé que tu depositas em mim e achas que eu tenho uma resposta inteligente para essa questão. Não, eu só quero uma opinião. Assim, não quero uma questão. Não quero um facto. Eu, como não sou especialista em energia, a única coisa daquilo que vem na comunicação social havia dois preços e o dos chineses era o mais alto. Portanto, sendo aquilo uma privatização, normalmente o preço do chinês costuma ser o mais baixo. E atenção. E as trocas comerciais, mas as trocas comerciais, portanto, há uma alteração. E as trocas comerciais também com a Alemanha, sim, sei lá, aquelas coisas que nós andámos a fazer há pouco tempo, tipo comprar submarinos. Eu assim, de repente, daquilo que li na imprensa, parece-me que não correu particularmente bem. Deixa-me só chamar a atenção para mim venham os chineses. Atenção, e além disso há uma coisa, desculpa, deixa-me dizer-te, não há nada que eu fiquei muito feliz por, sobretudo, ver aquelas imagens quando os chineses aterraram em Portugal, aqueles almoços, aqueles jantares, aquele lar até assim um bocadinho de saúde e tal. Meu amigo e tal. Foi uma coisa tão deprimente. Eu gostei tanto de ver e pensei, mesmo os homens mais poderosos de Portugal, quando chega gente, há sempre alguém realmente mais rico e mais importante do que nós. E ver tanta gente importante ali a dar palmadinhas nas costas com os chineses, que a única coisa que faziam era abanar a cabeça, foi uma sensação muito agradável. Deixa-me só chamar a atenção para duas coisas curiosas e pelo seu timing. Uma foi a coincidência entre a mensagem ao país do Primeiro-Ministro em que falou de democratizar a economia com a venda da EDP à República Popular da China. Foi interessante o timing. E a outra foi, os artistas sempre visionários, que se bem que foi Pedro Cabrita Reis que pintou uma barragem de amarelo, que está a dar uma grande contestação, mas lá está, ele sabia o que estava a falar. Isto foi uma venda de uma participação do Estado português na EDP, uma empresa do Estado chinês. Pode chamar-se uma venda de Estado a Estado, uma privatização, Ricardo Araújo Pereira? Isto é uma boa questão, Carlos. Esta pergunta é extremamente inteligente. É uma boa pergunta para ser feita a liberais, acho eu, não para mim. Portanto, Tu és um liberal? Não, só em termos de costumes. Mas aí sou mais
sou mais adepto da libertinagem. Então lá, mas eles são adeptos da libertinagem. Eles Na venderam uma coisa chamada Três Gargantas. Lá. Já imaginaste? Devias estar feliz. Três Gargantas. O que podes fazer com sabes aquilo? que na minha lápide vai estar nasci para te conhecer, para te nomear libertinagem. É o que eu vou ter na minha pedra. Mas, ora bom, havia interesse alemão, mas o governo português... Tens a noção que ninguém percebeu esta alusão. A Paul Eluard? Era só para chamar a atenção para... Mas que ideia é que tu fazes do nosso público? A intertextualidade deste programa. Não recebes os comentários do nosso público? Não vês que se trata de pessoas sofisticadas? Assim, havia um interesse da Alemanha. O Estado português ponderou as coisas e optou por vender a EDP a outro governo autoritário. Enfim, talvez nessa altura era... Mas com várias gargantas. Com várias gargantas, claro. Mas enfim, eu acho que uma coisa que eu gosto nisto é isso, é a privatização. Chega de intervenção do Estado, vamos vendê-la então ao Estado chinês e vamos meter lá o catroga. Para mim, eu acho que isso é o mercado, o mercado livre. Essa foi a cereja. É o mercado livre a funcionar. Eu gosto de ver quando há liberdade, eu gosto. Temos então o Pedro Mexia a tutelar o Ministério do Bom Nome e vamos ter o João Miguel Tavares no cargo de Ministro da TDT, a Televisão Digital Terrestre. É um assunto suficientemente importante para justificar por si só a criação de um Ministério. Já João Miguel vejo aqui Tavares. o arquear de sobrancelhas. Só por este sentido. De um modo geral, nós ainda por cima estamos aqui todos em Lisboa e todos temos as nossas televisões por cabo super digitais e 60 mil canais na casa de cada um e estamos um bocado nas tintas para isso. Mas na verdade é que Portugal não é só Lisboa e a antena da TSF chega longe. E há muita gente que corre o risco agora de ficar sem sinal de repente quando lhe desligarem um sinal analógico porque o sinal digital ainda não está a chegar a todo lado. Mas o que eu queria só sublinhar, e daí o meu apoio à Comissão de Trabalhadores da RTP, que por uma vez, de facto, pôs o dedo na ferida, como as pessoas são um bocadinho distraídas e estão preocupadas, sei lá, com o corte do 13º e 14º mês, essas coisas insignificantes, distraem-se que, mais uma vez, a TDT é mais uma daquelas golpadas do Estado absolutamente vergonhosas em que o português fica a ver passar o comboio e nem sequer percebe o que lhe aconteceu. A TDT, na Europa, em qualquer país civilizado, é uma alternativa gratuita a coisas como as zones e as meus desta vida. E isso significa que uma pessoa pode ter gratuitamente 40 e tal, 50 e tal canais e não paga nada. Em Portugal, o governo decidiu que só ia haver 4 canais, os 4 canais normais que já existiam em analógico. E, portanto, basicamente barrou o espectro e toda lá está o liberalismo, é o liberalismo à portuguesa. A possibilidade que as pessoas tinham de verem e não pagarem por isso e apostar num mercado concorrencial em canais por cabo, ou coisas como as SICs Notícias, as MTVs, o que quisessem, podiam ter a opção para passar para um canal digital gratuito. E o Estado impediu isso por nenhuma outra razão, senão proteger a Zona e a Mel. E depois chegou ao desplante de colocar isto nas mãos da PT, ou seja, e colocar a PT a controlar a entrada da TDT é a mesma coisa do que, sei lá, pedir a Francisco Pinto Balsemão para ir fazer a grelha da TVI. É exatamente a mesma coisa. E isto com a complicidade da Anacom, que supostamente era o regulador que devia vigiar que estas coisas não acontecessem. E este exemplo da TDT, que eu trago para aqui, porque provavelmente pode não interessar a maior parte das pessoas, é aquelas negociatas vergonhosas de bastidores que mostram aquilo que Portugal é e que mostram as razões pelo qual Portugal não funciona. Porque não precisava de ser só as pessoas em festa de espada à cinta ou o que for a desligar o sinal analógico. Vocês aqui em Lisboa teriam o direito, se tivéssemos uma TDT decente, com antenas normalíssimas, apanhámos uma diversidade de canais que assim estamos a pagar uma pipa de massa por mês. E, portanto, é este o liberalismo à portuguesa. É isso que este tema da televisão digital terrestre interessa-lhe, Pedro Mexia? Não, eu concordo com o João Miguel disse. Acho sobretudo que este é mais um daqueles casos em que, neste caso via tecnologia, mas outras vezes é via outras coisas, reformas, etc., leis, em que estamos a dar saltos em frente. Ou seja, estamos a falar como se o acesso, sobretudo neste momento económico do país,
à reconversão dos aparelhos das pessoas, ou seja, fosse uma coisa evidente, fácil, acessível. Já foi decidido há uns anos. Foi, mas precisamente por isso, não me parece que o momento seja o mais adequado. Qual é o seu ponto de vista sobre esta questão, Ricardo Araújo Pereira? Precisa de fazer alguma declaração de interesse antes de se pronunciar sobre o assunto? Não vejo porquê, Carlos. Não estou a ver, não percebo a sua sugestão. Eu tenho sobre este assunto um ponto de vista muito fresco e inovador, eu diria, que é esta perspectiva de haver pessoas que vão ficar sem sinal de televisão que se tem posto, tem sido visto como uma coisa má. É verdade. E eu gostava de dizer... Não vão poder ver a Casa dos Segredos, Exatamente. É terrível. Pode ser uma oportunidade para ler um bom livro, para uma conversa à lareira. Enfim. O João Miguel Tavares fica incumbido de supervisionar a TDT. Daqui a pouco o poder magnético da Holanda sobre as principais empresas cotadas na Bolsa de Lisboa. Para já vamos investigar porque é que o Pedro Mexia está careca. Eu já estava careca, há que dizê-lo com frontalidade. O culpado é Hugo Chávez, desta Não, é vez, Obama. presidente da Venezuela. Neste caso, não, a minha careca não é por motivo cancerígeno, espero eu. Ops. Mas esta conversa nós vamos daqui a bocado falar de outra criatura inimputável, e o Chávez o Hugo Chávez tem esse lado inimputável. É um chefe de Estado, para todos os efeitos. É um chefe de Estado. E um chefe de Estado não costuma acusar outros chefes de Estado, um chefe de Estado eleito, entre aspas, um chefe de Estado não costuma acusar outros chefes de Estado de matar pessoas através de programas secretos, químicos, ou coisa do género. E foi isso que o Hugo Chávez veio fazer esta semana, dizendo que era estranho que ele estivesse com cancro, que Cristina Kirchner estivesse com cancro, Lula, Dilma e também... Dilma também? Dilma já teve. Já teve, ok. O Lugo, assim, vários líderes sul-americanos de esquerda, e ele disse assim, como se estivesse em casa, sem ninguém ouvir: isto é estranho, claro que eu não tenho provas, mas não será que os Estados Unidos estão a testar uma forma de tentar... Ora, isso aconteceu, de facto. Toda a gente se lembra daquele presidente da Ucrânia, com aquela cara, mas foi numa área ideológica provavelmente mais simpática a Chávez, onde os envenenamentos e as eliminações físicas, e depois ele compara com a tentativa de eliminação física de Fidel Castro, que não tem absolutamente nada a ver. A tentativa de eliminação física de Fidel Castro, que está documentadíssima, era uma ação, podemos dizer o que acharmos sobre isso, mas era uma típica ação de contra-terrorismo ou contra-terrorismo ou contra, enfim, do período da Guerra Fria. Do período da Guerra Fria. Agora, acusar os Estados Unidos de matar chefes de Estado através de armas químicas é uma coisa... Só que qualquer outro líder, e por isso é que é o paralelo com o Otelo, de quem vamos falar daqui a bocado, qualquer outro líder que dissesse isto ficava queimado. Hugo Chávez tem um estatuto de... Olha, lá está ele, lá está ele. O que é que lhe pareceu esta insinuação de Hugo Chávez, João Miguel Tavares? Pareceu-me de uma brilhante pertinência, porque ele, até a maneira como ele disse aquilo foi uma coisa convincente, porque hoje de manhã estava a ideia que ele estava a tomar ducha e lembrou-se daquilo e foi dizer para a televisão. Mas eu acho que foi um momento de grande lucidez, porque eu lembro-me quando Obama tomou posse, uma das primeiras pessoas que ele foi visitar foi Lula da Silva, e sabe-se, dizia-se que Obama tinha uma grande admiração pelo Lula, e não sei se recordam disso, porque isso até passou muito nas televisões. Ele foi muito expansivo quando o encontrou e disse "You're my man", e deu-lhe assim umas palmadas nas costas, e eu pensava... Se calhar passou-lhe o vírus. E aquelas palmadas nas costas, aquilo na final deve ter sido para passar o vírus ao Lula, e o Chávez tapou aquilo tudo muito bem. Vê as palavras do Hugo Chávez como delírio ou como uma forma de propaganda, Ricardo Araújo Pereira? Ou um efeito secundário. Ou propaganda delirante, não é? Não sei, é difícil. Delírio propagandista. Sim, pois, é isso. Não, a questão é, ele acredita naquilo ou aquilo é parte de uma espécie de encenação de poder que lhe dá uma forma de comunicação. Sim, dá isso. E aquilo, lá está, não é segredo para ninguém que... Aliás, não é segredo porque os próprios Estados Unidos o dizem, que têm uma política, sobretudo para a América Latina, chamada de Big Stick.
Que é O pau grande. exatamente, um pau grande com o qual Isto é uma nação confiante. Exato, confiante, com o qual vão impondo a ordem sempre que há um problema qualquer. Mas Eles aqui não é levam- uma questão de pau. Não é. Leva o Big Stick. O que é triste nisto é que isso existe de facto. Agora, o Chávez está agora a acrescentar aqui a noção de é um Big Stick que leva na ponta óleos saturados e nicotina para ir provocando cancros em vários o líderes. Hugo Chávez mandou desenterrar o Bolívar para saber se ele não teria sido envenenado. Mas repara, isto dos Estados Unidos, normalmente os Estados Unidos não mandam cancros, mandam, sei lá, o Pinochet. O cancro do Allende é o Pinochet. Normalmente Via Chicago Boys. é esse tipo de cancro que eles enviam. Bom, já sabemos o que faz com que o Pedro Mexia esteja careca, ou melhor, porque é que o Pedro Mexia está careca de saber, assim é que é. Enquanto o João Miguel Tavares, surpreendentemente, se declara hotelista. Hotelista a partir do Hotel de Shakespeare ou a partir do Hotel Saraiva de Carvalho? Foi aquele que andou de Chaimite. Qual deles é que foi? Não é o Moro de Veneza, então. Não, ainda não vi. É por causa da ação judicial que foi interposta contra É para defender o Hotel estratega do Saraiva de 25 de Abril. Carvalho. Para defender o hotel. Para defender o Hotel Saraiva de Carvalho, porque é uma pessoa divertida. E depois, nós criticámos aqui, isto é por causa daquelas famosas declarações em que ele disse se esta situação continuasse, que começava-se a pensar e a justificar um golpe militar. E depois que ele acrescentou, que foi realmente a minha parte favorita, e que hoje em dia bastavam 800 pessoas. 800 homens e fazia-se isso. E agora foi-lhe interposta uma ação E judicial. parece que houve um grupo de cidadãos que não gostou daquilo e, em vez de fazer queixa à aula psiquiátrica do Hospital de Santa Maria, não, foi ao Ministério Público. E, mais espantoso ainda, o Ministério Público, pelos vistos, aceitou aquilo e vai abrir um inquérito. E eu penso que o Hotel Saraiva de Carvalho, que eu saiba, lá está, ele já não anda de chaimites, nem tem nenhum exército atrás de si. Não sei se tem alguma grande quantidade de metralhadoras escondidas debaixo do quintal. Mas quer dizer, que eu saiba, não é uma pessoa particularmente perigosa, atualmente. E o senhor tem direito a dizer o que lhe apetece. O Ministério Público agora vai analisar todas as palermices que são ditas no país, quer dizer, que tinha mais vale abrir, não sei, uns guichês no Parlamento. Só que o podcast deste programa Estamos todos travados. Só que o podcast é que vamos todos dentro. Que motivação é que eu vê não por percebo. trás Ou seja, mas isto desta- é duplo. Os cidadãos queixaram-se, portanto, também há malucos para tudo. Agora, o Ministério Público, o DIAP não tem mais nada que fazer. Quer dizer, eu imaginar que aqui há um funcionário que seja do Ministério Público a perder tempo, não tem mais nada que fazer na Justiça em Portugal. Que motivação é que vê por trás desta queixa como é que isto se judicial? investiga também, já agora? Ricardo Araújo Pereira. eu acho que a motivação é ganhar na Secretaria. O que se perdeu... Eu acho que ficaria surpreendido se este grupo de pessoas não pertencesse... Perdeu aonde? Já agora queria Não, que o que se acabasse. perde- é isso que eu vou explicar. Eu acho que há pessoas que não perdoam ao Otelo que ele tenha tido uma contribuição essencial no 25 de Abril. E, portanto, desejam castigá-lo agora, sim. Festa aos mandatos de captura, Não, às refirma a FP, Revolução. festa às FP25. Refirma a Revolução e por isso desejam castigá-lo agora. Eu mais depressa o processava por ele ter dito que afinal mais valia não ter feito o 25 de Abril. Acho essas declarações mais... Se é para fazer um ranking de idiotice punida judicialmente, prefiro essa do E que... por aquele soft porn com o Júlio Sargent. Talvez essa esteja ainda em primeiro, sim. Eu gostei. Gostaste daquilo? Gostei, não, isso ficou para Que sempre ele na tem minha muito memória. pelo e estava a esfregar na Julie e pareceu-me que havia ali um efeito desagradável. Também se áspero. sente hotelista, Pedro Mexia. Não, acho que Iago é uma personagem mais complexa. Iago. Mas é a tal história da inimputabilidade. Isto dito por qualquer militar seria um caso grave. Mas para o Otelo é o costume. E isso devo dizer que levanta questões jurídicas interessantes, porque de facto a ideia é que estas declarações objetivamente proferidas por um militar constituem um certo tom de ameaça que em si mesmo não deve ser tolerado. Mas ditas para o Otelo é mais do mesmo. O Otelo tem um longo historial de dizer o que lhe vem na cabeça. Agora, para mim seria muito estranho
que o Otelo se safasse de ter patrocinado um grupo terrorista e que fosse sancionado por dizer umas bacuradas. Não é? Está esclarecido o atelismo do João Miguel Tavares e é a altura de ficarmos a saber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente novo. São efeitos da passagem de ano, Ricardo Araújo Pereira? Não, mas quase, Carlos. O que é que o rejuvenesceu? Foi a mensagem de Ano Novo. E na mensagem de Ano Novo do Presidente da República, em particular, o que é que o fez sentir-se mais novo? Carlos, foi o seguinte. O momento da mensagem de Ano Novo do Presidente é sempre, para mim, um momento muito grato. Eu gosto muito das coisas bonitas que eu acho que o Ano Novo tem. É o brinde e tal, aquilo das passas e a mensagem de Ano Novo do Cavaco. E eu acompanho-as todas. Tenho um DVD e tal, e acho que isso merecia ser editado. Em 2007, eu vi a mensagem de 2007. O Presidente Cavaco Silva disse que estamos perante um quadro difícil. E é preciso ter atenção às dificuldades porque passam alguns. Em 2008, ele disse que a conjuntura internacional era difícil e que a nossa economia revelava dificuldades de crescimento. Em 2009 disse que estávamos numa situação difícil, o ano ia ser muito difícil e que era preciso resistir às dificuldades. Em 2010 alertou para a situação difícil e para uma conjuntura de grandes dificuldades. Em 2011 falou em grandes dificuldades e em 2012 disse que estamos numa situação difícil e falou das dificuldades económicas. Portanto, Está a sugerir que é sempre o mesmo discurso. Não. Ele é um copy-paste. Não só é variado, como perspicaz. Porque é muito difícil. Num país como Portugal, em que tem dos mais baixos salários da Europa e a taxa de desemprego está tão alta, eu imagino o cidadão em casa, dia 1 de janeiro, a pensar: a minha vida estará muito fácil ou só moderadamente fácil? E vem o Cavaco e diz: calma aí, está difícil. Bom. Agora, faz falta isto. Gostou da mensagem do Presidente da República, Pedro Mexia? Eu já aqui manifestei uma certa semelhança com a questão da Casa dos Segredos. Eu não sigo Cavaco Silva. Não sigo, as pessoas falam e eu não sei o que é, porque não tenho paciência. Honestamente, já fui criticado por ter manifestado isto aqui no programa, mas é verdade, eu não tenho paciência. Acompanho na Casa dos Segredos. Agora, no Cavaco, papo tudo. De Cavaco, papo tudo. A presidência de Cavaco Silva e, sobretudo, a sua suposta magistratura tem sido um momento para esquecer na vida política portuguesa. Quem foi o principal visado na mensagem deste ano do Presidente da República, João Miguel Tavares? O principal visado de Cavaco Silva nas mensagens é sempre ele próprio, porque parece-me que é sempre a sua preocupação principal. Eu acho que, apesar das dificuldades e tudo isso, houve aqui alguma coisa de novo, que é, ou pelo menos houve o sublinhar de uma tendência, que é o seu desejo terrível de estar a querer fugir com o rabo à seringa. E isto significa o quê? É que ele voltou a sublinhar agora, esta mensagem de novo é para dizer que eu vou ser muito amigo dos pobrezinhos. Foi o conteúdo da mensagem. E convém sublinhar que José Sócrates fez o que fez ao país, mas que Cavaco Silva estava lá e estava em Belém. E ele pode dizer, eu avisei sempre que a situação era muito difícil. Mas precisamente ele oferece o rabo à seringa. Ele não foge com o rabo à seringa. Cavaco Silva, essa é a parte chocante, fala da situação do país. Ele chegou a falar da agricultura, que é preciso ter uma lata desgraçada. Exatamente. Ou seja, ele fala como se não tivesse tido responsabilidades do país nunca. É isso. Isso não é fugir com o rabo à seringa, isso é oferecer a bochecha à agulha. Ele só esteve 10 anos como Primeiro-Ministro e agora a caminho de outros 10 como Presidente da República. Também que responsabilidade é que ele tem em 30 Podemos fazer de qualquer forma um programa a dizer que este é o único programa que analisa o rabo do Cavaco Silva. Disse-se aqui que o Presidente da República ofereceu o rabo. Isso é crime, sabes? A mensagem do Presidente da República foi o primeiro facto político de 2012, mas a primeira semana do ano foi dominada por um anúncio de âmbito económico. A Jerónimo Martins, dos supermercados Pingo Doce, transferiu a sua residência fiscal para a Holanda numa manobra que gerou indignação e que chegou mesmo ao hemiciclo de São Bento. O escândalo é justificado, Pedro Mexia? Não, então o Primeiro-Ministro mandou emigrar. As empresas estão atentas aos desígnios do Governo. E quer dizer, agora falou-se na Jerónimo Martins, mas são pelo menos 17. Exato. Não é 17 na Holanda. 17 na Holanda, 19 das 20 estão fora. Das empresas do PSI 20. Estamos a falar do BCP, da PT, da Sonai, da EDP, da Simpor, da Brisa, da Galp, da Mota-Engil, da Portocel, etc. Soares dos Santos. Não escolheu-se por qualquer razão a Jerónimo Martins, mas na prática o que está a acontecer é que o tecido empresarial português acha que não se safa em Portugal. O que, aliás, não é mentira. Uma sugestão para o facto de se ter escolhido, como disse o Pedro Mexia, Jerónimo Martins, é que Soares dos Santos, o patrão da Jerónimo Martins, teve várias intervenções públicas
e políticas nos últimos meses, com declarações muito moralizadoras, digamos assim. Será isso que justifica o escândalo que houve agora, João Miguel Tavares? Eu acho que é parte disso e parte do timing, não é? Ele já devia ter ido antes se queria evitar isto, e acho que acaba por fazer mal à marca e acaba por fazer mal a ele. É uma pessoa com quem eu simpatizo e acho que é uma pessoa extremamente lúcida. Ele parece encantador. Não, e faz um trabalho muito meritório, quer dizer, quando a gente fala de pós-datas e do trabalho que o António Barreto está a fazer, convinha lembrarmos que é com o dinheiro da Jerónimo Martins e o dinheiro da Fundação Manuel dos Santos. Sim, e, mas cada entrevista que ele dá a falar sobre como é que Portugal devia ser e patriotismo e tal, e sobre a maneira como ele negocia com os funcionários. Eu sobre essa matéria dos empresários nunca me esqueço de um empresário que fazia parte do Compromisso de Portugal e que era, portanto, um defensor dos centros de decisão em Portugal e cuidado com o perigo espanhol, e é um dos administradores do Corte Inglês neste momento. E, portanto, na altura toda a conversa dos empresários sobre responsabilidade social, etc., que é muito bonita e que desejavelmente seria consequente, mas de facto não tem sido. E esse tem sido, há muito tempo, um dos pés de barro do pensamento liberal em Portugal. É que os empresários não são liberais. Na altura do Compromisso de Portugal, houve alguém que renomeou com muita graça isso para Compromisso Portugal, que era no a vocação dos empresários. Agora, o capital não tem pátria, como disse o outro senhor. Não. Ricardo Araújo Pereira, o que é que significa o facto de 19 das 20 empresas do índice PSI 20 terem sede fora de Portugal? Eu acho que 17 na Holanda. 17 na Holanda, sim. Eu acho que significa que quando se fala em atrair o investimento estrangeiro, se calhar antes de tudo tentar atrair o investimento português primeiro. Sim, mas isso significa que a Holanda precisamente tem uma legislação que atrai o investimento, coisa que nós não temos. Isso também isso não é por acaso. Não, também, não é? Se quiserem toda a legislação da Holanda, eu troco já. Se quiserem alguma especial? Não. Se quiserem tudo, se quiserem... Tu queres sair? Os coffee shops. Não é isso. Se quiserem o nível de salários, se quiserem a tributação, todas as tributações, podemos trocar. Agora, eu acho que é o que o Pedro disse. O Governo mandou os trabalhadores emigrarem e os patrões, pelos vistos, também vão. É chegada a altura dos decretos e o primeiro decreto do Pedro Mexia para 2012 é que não se repita o ano zero. Sim, o ano zero, que foi o ano de 1955, que foi no cinema. Foi o único ano em que não houve filmes em Portugal. E pelos vistos, estamos a caminho do segundo, porque não há dinheiro e porque, aparentemente, porque o FICA, que é o fundo não vai abrir concursos o fundo de investimento que poderia ter resolvido a questão alguma parte da questão do financiamento do cinema português nunca funcionou porque, nomeadamente, as televisões não cumpriram as suas responsabilidades e começaram em conflitos entre elas e portanto pode não haver filmes, o que é um pouco estranho tendo em conta que no ano de 2010, 2011 houve alguns filmes portugueses ou feitos em Portugal que tiveram até alguma repercussão internacional e, portanto, parece um pouco estranho que isto aconteça neste momento. O Ricardo Araújo Pereira decreta que se domestica a informação. Sim, que se domestica mesmo. A informação é isso. Acho uma pouca vergonha o que se passa quando a informação não está domesticada. Foi um texto escrito por Fernando Lima. Não sei se as pessoas se lembram de Fernando Lima. Era aquele conspirador que na Avenida de Roma, num café... Assessor do Presidente da República. Exato, assessor do Presidente da República, que num café discreto da Avenida de Roma passou informações sobre factos... Eu nunca mais fui a um café da Avenida de Roma que não fosse discreto. Foi sempre discreto. Passou informações sobre factos que não se tinham passado, segundo os quais o Governo estaria a espiar através de escutas e outros meios a Presidência da República. E esse mesmo Fernando Lima, que chegou a ser demitido, durante 10 minutos esteve demitido da corte do Presidente da República, escreveu agora um texto em que defende que se deve domesticar a informação. E, portanto, eu gosto da coerência das pessoas. Foi no Brasil. Finalmente, o João Miguel Tavares começa o ano a decretar que se façam filhos. Eu acho que é sempre uma boa atividade. E isto porquê? Porque, aparentemente, 2011 corre o risco de ser, desde que há estatísticas, outra vez o ano em que menos bebés se produziram em Portugal. Se produziram, meu Deus, mas o que é que estamos a falar?
Isso significa mesmo que nós estamos mesmo no degrau mais baixo mesmo do mundo inteiro. É só para ir um Tens país uma ou dois à nossa frente. produção boa já. Eu já tenho uma produção boa e estou a fazer o meu trabalho. Isto realmente, na verdade, é para instar os outros membros do painel a porem-se a caminho. Mas porquê? Porque ninguém dá atenção a isto. Mais uma vez, as medidas que aí vêm são brutalmente penalizadoras para as famílias. E é um assunto ao qual Façam talvez filhos. a gente possa voltar. E fazer filhos, por enquanto a gente está a fazê-los, não é caro. Depois é que fica caro. Pois é que Pronto. xiça. Tu és um moralista do coito. Está concluída a coisa. primeira reunião de 2012. 2 a 8 dias à mesma hora. Vai estar de volta o Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. E façam filhos.